O sertanejo é, antes de tudo, um bosta. Tô te falando, cara. Tu quer viralizar na internet? Tu quer viralizar na internet? Tu quer ser insidioso e pérfido como um vírus? É fácil, cara. Diz uma frase bombástica e diz com convicção. Tu não precisa nem acreditar nela. Basta ser convincente. Agora, tu imagina tu dizer uma frase bombástica e de fato acreditar nela, como eu acredito nessa. O sertanejo é, antes de tudo, um bosta. Aí não tem como não bombar nas redes, cara. E mesmo que haja uma minoria que não concorde comigo, isso não importa, cara. O que interessa é o view. E os views me deixam cada vez mais rico, como se eu fosse um sertanojo vil. Desses vis que sugam prefeituras do interior no Brasil profundo. O Brasil que eles acham que representam. E que, de certa forma, de fato representam, né? Representam no que ele tem de pior. Tá, mas se tu acha que é a paráfrase, gostou dessa? Né? Paráfrase. O sertanejo é, antes de tudo, um bosta. É por demais agressiva. Isso é só porque tu não conhece a continuação da frase original. A frase original, pelo menos, tu conhece, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Quem é que disse? Quem é que disse? Todo mundo sabe, né? Quem disse foi o Euclides da Cunha. Mas tu sabe a sequência dela? Tu sabe a sequência dessa frase? Tu sabe o parágrafo no qual ela está inserida? Não, tu não sabe. Então, eu vou te ler aqui, porque também tu não vai querer que eu decore tudo isso, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Começou bem. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela justamente o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. Ele é desgracioso, desengonçado, torto. Um Hércules Quasímodo. Um Hércules Quasímodo, que reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. Em pé, quando parado, recosta-se invariavelmente no primeiro umbral ou parede que encontra. É o homem permanentemente fatigado. Tá bom assim ou quer mais? Acho que é melhor ser um bosta, né? Tá, mas olha aqui. Antes que seja tarde. O Euclides da Cunha reviu essas suas posições. Ele defendeu os desvalidos da Guerra de Canudos. Ele denunciou aquele massacre vil, ímpio e sórdido. Massacre que você já viu aqui no canal Buenas Ideias. E ainda por cima, de quebra, compôs uma obra-prima da literatura nacional, Os Sertões. Então, tá tudo bem e a gente absolve ele dessa frase horrorosa. E, além de tudo, o episódio de hoje não é sobre o sertão brasileiro, não é sobre o desertão, não é sobre esse Brasil agrário, arcaico, primordial e sofrido. O episódio de hoje é sobre a música horrorosa que se apropriou desse nome, que surrupiou a ingenuidade digna, surreal e quase dissimulada da música caipira. E que agora, como se não bastasse, além de apoiar o lado mais nojento e mais conservador do Brasil, ainda por cima, tá saqueando cofres públicos! Saqueando cofres públicos! Então, numa nova paráfrase de Euclides da Cunha, deixa eu dizer, trata-se de um crime, denunciemo-lo! Eu prevejo e também desejo a derrota desse nojento sertanejo. No caminho do sertão, ui, ui, uma onça me roncou. Fugindo o sangue da veia, o coração parabençoou. Nojento sertanejo. Tô eu aqui de cara lavada, e de big stick pra dizer e repetir. Nojento sertanejo. Só que fica melhor no neologismo, né? Sertanojo. Mas, cara, o Brasil do sertão e a história do sertão brasileiro configuram episódios quase homéricos da história do Brasil. É uma Ilíada, uma Odisseia, uma Epopeia, uma Eneida. Só que a nossa trilha sonora aqui agora é outra. A nossa trilha é caipira. E como esse canal, que apesar de ser visual, cultua a palavra, eu quero começar te falando da palavra sertanejo, né?
A palavra nasceu para designar as populações coloniais que habitavam os territórios lá afastados do litoral, né? Que nem disse o Frei Vicente do Salvador, os portugueses vivem como caranguejos arranhando as costas sem penetrar no interior do Brasil. O radical da expressão derivava, né, de sertão ou desertão, e remetia a um lugar inexplorado, pouco conhecido, habitado basicamente pelo gentil, ou seja, pelos índios, pelos quilombolas e pelos renegados. Ou seja, sertanejo não tem nada a ver com um bando de cowboy fake, montado numa perua 4x4, rodando entre plantação de soja transgênica e tangendo o gado. Gado, mu. O sertanejo era, e de certa forma ainda é, um brasileiro desvalido, escorraçado. Já a palavra caipira, porque tu vai ver, tem uma ligação intensa entre sertanejo e caipira. Caipira vem do tupi, quer dizer, caá, mato, e ora, habitante, morador. Ou seja, o desvalido que vivia no mato e não no agreste, não no sertão. E foram os caipiras que criaram a música que deu origem ao atual sertanojo. Tudo começou de um modo épico, cara, com a viola. Muito antes de desembarcar no Brasil, a viola já fazia parte da vida dos portugueses e tinha nascido como uma espécie de filha bastarda dos instrumentos árabes do tempo da ocupação moura na Península Ibérica, instrumentos como o alaúde, né? E desde o Brasil colônia, quando chegou aqui, a viola servia para animar as comemorações, para dar vida àquela jornada dos grandes aventureiros que se distanciavam da sua família e iam lá para o meio do mato, para o meio do sertão. E a viola acabou virando brasileira por meio de caboclos que tinham que fazer os seus próprios instrumentos, baseados naqueles que eram árabes, que chegaram em Portugal e que vieram para o Brasil. E quem ajudou a expandir o hábito de tocar viola pelo interior do Brasil, pelo desertão, pelo sertão, pelos campos, pelo agreste, foram os tropeiros. Os tropeiros. Eu deveria fazer um episódio sobre tropeiros. Os tropeiros são chaves na formação do Brasil. E eles percorriam essas trilhas, que originalmente eram trilhas indígenas, com as suas violas, na maior parte das vezes amarradas num saco de linho, como se fosse assim um sleeping bag, ou na garupa do bicho, do cavalo. E a música que eles faziam tratava de romances proibidos, de traições, de epopeias, de viagens, e muitas vezes tinha uma lição de moral no final e alguma pitada de religiosidade, né? Era uma ligação assim umbilical entre o homem e a terra, tipo os grandes trovadores medievais e tal, parará, que viriam dar origem aos seresteiros também. Ou seja, é uma coisa épica, mágica. E a primeira fase da música caipira acaba sendo registrada graças à presença de um cara maravilhoso que tu, na tua ignorância constrangedora, e tu, sertanojo ridículo, não sabe quem é. O Cornélio Pires, um grande defensor da cultura caipira que se pôs a gravar, pagando do próprio bolso as canções e também piadas e anedotas dos caipiras. É uma espécie de Alan Lomax. Sabe quem é o Alan Lomax, né? É o cara que gravou todos os grandes bluesmen e os homens do country lá nos Estados Unidos, aqueles bluesmen cegos e tal, e que mudou toda a história da música americana. E poderia ter mudado a história da música brasileira se esse legado tivesse sido incorporado plenamente ao, por exemplo, a nossa MPB, ou que não tivesse virado sertanojo. Né? Porque, além de tudo, eles criaram a moda de viola. A moda de viola, que é uma forma de música incrível. Nessa primeira fase, se destacam os fabulosos Jararaca e Ratinho. Por volta de 1919, o Severino Rangel, que era o Ratinho, e o José Calazans, que era o Jararaca, se conheceram. Um era de Alagoas, era alagoano, o outro era carioca. E eles se conheceram quando passaram a integrar um grupo chamado Bloco dos Boêmios. Começou bem, né? O nome, né? E pouco tempo depois, em 1921, eles acabaram formando um grupo específico, os Boêmios, né? E foi quando o Zé Luiz resolveu adotar o nome de Jararaca. E passaram a excursionar, cantando cocos e emboabas, vestindo trajes típicos do Nordeste, percorrendo o interior do Brasil. Não deu tão certo assim. Só que daí o Pixinguinha, o grande, o magnífico gênio brasileiro Pixinguinha, que conquistou Paris, por exemplo, sugeriu que eles fossem para o Rio de Janeiro. Quando? Em 1922, no ano mágico de 1922. A gente tem feito vários episódios aqui ligados ao ano de 22, né? E aí
Depois que o grupo original se desfez, o Zé Luiz e o Severino resolveram virar a dupla Jararaca e Ratinho. E deram origem a esse tipo de dupla, entendeu? Dupla, aí que surgem, já tinha outras duplas, mas são eles que caracterizam a dupla, né? E começam a cantar em Boabas, e começam a fazer apresentações humorísticas em São Paulo. E o primeiro disco deles foi gravado em 1929, pela Odeon, né? E com essas músicas eles começaram a excursionar pelo Brasil inteiro. Vai ouvir o Jararaca e Ratinho, ou melhor, vamos ouvir agora. Estou amando uma pequena que eu vejo toda hora. Todo mundo sabe disso, mas ela mesmo ignora. Estou amando uma pequena garota de muito ite. Eu sofro muito de amor e ela de meningite. Na beira da lagoa, na beira da lagoa, na beira da lagoa, na beira da lagoa. E em 1937, tu não sabe nada, o Jararaca compôs a música Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, em parceria com Vicente Paiva. E foi um sucesso mundial que acabou sendo gravado pelo Bing Crosby e pela Carmen Miranda. Isso aí, meu chapa. E eles foram contratados para a Rádio Nacional, quando começa a já era, ou melhor não, quando começa a era do rádio, a era que mudou o Brasil. Talvez eu devesse fazer um episódio sobre o rádio, mas eu fiz um episódio aqui sobre a história do Brasil no cinema e não rendeu tanto, então não sei se eu vou fazer o rádio. E a segunda fase da música caipira começa justamente em 1940 por causa do rádio e com a chegada de outras duplas, o Tonico e Tinoco, o Zé Carreiro e o Carreirinho, entre vários outros. E a marca registrada passa a ser uma dupla que porta uma viola e um violão. E aí, cara, a gente começa a chegar nos anos 50 e virada para os 60 e surge o quê? A guitarra elétrica, né? Inclusive teve passeata contra a guitarra elétrica no Brasil, né? E o Gilberto Gil participou dela. A Elis Regina apoiou. Mas tudo bem, a guitarra elétrica chega, né? E é ela que vai transformar a música caipira e, de certa forma, vai dar origem ao sertanojo. Mas ainda não, porque influenciado pela música country americana, surge a dupla Milionário e Zé Rico. Agora, quem tem uma dupla chamada Milionário e Zé Rico cantando uma música do Zé Fortuna, só pode mesmo ganhar dinheiro. Lembrança, porque não foge de mim. Ajude a arrancar do peito esta dor. Afaste meu pensamento e o seu, porque vamos reviver este amor. É, que maravilha, Milionário e Zé Rico. Sou eu, graças aos teus views, especialmente o view de quem não gosta. E, cara, a guitarra elétrica, né, tava ali em todas as bandas de rock, né? E aí surgem outras bandas, tipo o Léo Canhoto e o Robertinho, né? E o repertório dessas duplas começa a se misturar, a se confundir com outro tipo de música, a música brega, porque eram canções românticas e melodramáticas e tarará, com dor de corno, né? E aí isso que vai dar origem nos anos 80 às outras duplas, o Chitãozinho Chororó, o Zé de Camargo e Luciano, o Leandro e Leonardo, que eu até nem queria falar mal, mas vou acabar falando mal primeiro porque aquela elite lá do Collor, aquela de gravata Hermé e caneta Montblanc, fazendo aquelas festas nojentas em Brasília, lá nas Mansões do Lago, eles que começaram a ouvir essa trolha. Eles que... sim, nós temos uma ligação popular, mas na verdade eles não tinham ligação popular nenhuma, eles só tinham ligação com o brega, né? E aí tá, esses sertanejos aí que meio que quase que dá pra livrar a cara deles, né? Ainda mais que tem o filme maravilhoso, Dois Filhos de Francisco, né? Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de
daí surge esse novo sertanejo, essas novas duplas nojentas, repugnantes, desprezíveis, horrorosas, vomitativas. Desses sertanejos que se vinculam primeiro com o agronegócio, com o que o agronegócio tem de pior, transgênico, cheio de veneno, monocultura, horrorosa. E o agro é pop, o agro é pop, o agro é pop é o cacete. O agro é pop no Uruguai, onde planta erva sagrada. Aí sim o agro é pop. E aí surgem essas novas bandas, cujo nome eu não vou dizer, né? Não vou dizer o nome desses caras. Se bem que tem que dizer o nome de dois, né? O nome de dois. Porque tu sabe que teve o Lula-Palusa. Olha o nome. E a Anitta e a Pablo Vittar resolveram fazer manifestações contra esse atual governo. E aí esse atual e repugnante, desprezível governo, que já estava vinculado com esse sertanejo e com esse agronegócio horroroso, e algum dia eu vou fazer aqui um episódio sobre as origens do agronegócio brasileiro e como a bancada ruralista do Senado sempre foi prejudicial ao Brasil, sempre, desde o açúcar, desde o café, desde a borracha, sempre explorando o Brasil, sempre com subsídio público, mentindo agora que sustenta o Brasil e que desmata e que destrói essa bancada, que todo mundo, não, o agro defende o Brasil. O agro sempre foi pernicioso em muitos aspectos pro Brasil. É claro que não só, se bem que nós estamos aqui na fase de generalização, né? Cara lavada, sem barba de comunista e big stick, né? E aí houve esse vínculo entre esse agro, esse governo e essas duplas caipiras. E aí, cara, se descobriu agora na tal CPI do sertanejo que tem um fundo de investimento que pegou 320 milhões de reais do BNDES. E aí, muito desse... outras empresas ligadas a esse fundo patrocinam e empresariam essas duplas. E aí surgiu o tal Zé Bosta, o Zé Trovão, não, o Zé Neto. O Zé Neto, dizendo, não, nós tocamos aqui sem... quem paga o nosso cachê é o povo. Sim, o povo através das prefeituras que investem mais no show nojento desses caras do que em educação, do que em cultura e do que no canal Buenas Ideias. Então, eu tô aqui para encerrar te dizendo o seguinte, jararaca e ratinho. A jararaca sou eu. E vocês, sertanojos, vão terminar no programa do Ratinho! No programa do Ratinho! Porque vocês se merecem. Mas você que ouve e curte o canal Buenas Ideias, você segue na estrada da vida e vai ficar que nem o Zé Rico, milionário como eu. Tchau. As duplas, não? Que um não fala com o outro, que agora não chega lá, que o Tunico e Tinoco, então, fala do Tunico e Tinoco, é tão rico, todo mundo fala, você conhece o Tunico e Tinoco? São tão ricos que já tem até avião. Tem até avião, mentira, coitado, nunca tiveram avião nada, ou seja, tiveram todos os aviões do Brasil, desde que eles pagassem a passagem, aí sim. Mas dupla é tudo milionário, tudo rico, tudo tem avião, ganham dinheiro como água, esses vagabundos, ganham dinheiro, tudo mentira, são os trabalhadores, trabalham feito uns coitados. Teve uma dupla que eu tô vendo aqui que fez 2 shows numa noite só de 2 horas cada um, nossa senhora.